Bem-vindos ao exercício 17.27 do Norton, na sua quarta edição, onde faremos o dimensionamento de uma embreagem de múltiplos discos. Lembrando, este é o capítulo 17 do Norton, na quarta edição, e 16 do Budinas, na sua nona edição. Então, esse é um exercício que trabalha com múltiplos discos de uma embreagem, onde teremos que dimensionar a mesma atendendo aos critérios que serão colocados. No exemplo que utilizamos do Norton, do Juvenal, quinta edição, nós utilizamos essa figura aí para exemplificar os múltiplos discos de uma embreagem de múltiplos discos, né? No Norton, esse problema é muito parecido com essas restrições que a gente tem dessa figura do Juvenal, tá? Então, uma embreagem é necessária para o uso em um motor elétrico que transmite 20 kW a 1100 RPM. Então, aí, né, com a potência e a velocidade, você já consegue tirar o torque do nosso sistema. A embreagem deve conectar-se diretamente à placa da carcaça do motor, como nesse caso aqui, ó, nós temos, né, a carcaça do tambor, e assim você tem também uma conexão com a carcaça do motor. Então, digamos assim, essa embreagem aqui ela vai estar dentro de um motor que está próximo a esses limites aqui. E aí ele coloca que o diâmetro desse motor, né, é de 125 milímetros. E a folga radial mínima entre o diâmetro externo da carcaça e o diâmetro externo do disco da embreagem é de 5 milímetros. Ou seja, meu RO tem que ser 5 milímetros menor do que o diâmetro externo máximo, tá? O eixo de saída tem um diâmetro de 15 milímetros, que seria o eixo aqui de saída, né? Então, o que colocaríamos aí nessa figura, né, a gente está olhando a entrada aqui e a saída pelo vermelho, mas nesse problema seria como se fosse um motor de carro, né, onde a gente tem a entrada pelo tambor e a saída pelo eixo central, tá? Então, o diâmetro de 15 seria do eixo interno aqui, tá? Dimensione uma embreagem de discos múltiplos para esta aplicação. Estabeleça todas as hipóteses, etc. Qual é o material, os raios do disco, etc, etc. Bom, então, partindo desse princípio, a gente tem esse limite externo de 125 milímetros, né, que tem que deixar uma folga de 5 e que também não pode ser próximo aos 15, né, do eixo aqui do motor da saída. Tá, da saída do motor. Então, isso aqui a gente vai assumir, né, como limite, mas eu acho que a gente nem precisa de tudo isso aqui para a superfície de contato, tá bom? Como esse exercício trata-se de um exercício do Norton, vocês provavelmente devem ter também o acesso ao solucionário. Aqui está o jeito que o professor resolveu esse exercício, que é um exercício de projeto, onde você tem que definir algumas coisas, tá? Então, no Norton, provavelmente, algumas coisas devem estar diferentes, tá bom? A potência do motor elétrico, 20 kW, ou cerca de 27 HPs. A velocidade angular, 1100 RPM, né? No caso aqui, sempre aquele cuidado com relação à utilização da unidade RPM ou RPS no MATCAD. Então, é 1100 sobre minuto, né? Então eu estou colocando que é 1100 ciclos. Diâmetro externo, limite da carcaça é 125 milímetros, ou seja, tem que ser menor que isso. A folga radial de 5, o diâmetro do motor do eixo de saída, né, 15 milímetros, e o diâmetro de saída em relação à embreagem é igual ao diâmetro do motor, tá? Primeiro, quais são as nossas escolhas de projeto? Nesse caso aqui, a gente vai adotar desgaste uniforme, por ser mais conservadora, né? Ou seja, sobredimensionar. A embreagem vai trabalhar em óleo,
Eu não me lembro se no solucionário está seco, mas aqui nós vamos utilizar em óleo, tá? Para favorecer o resfriamento. O material escolhido para a sapata vai ser metal sinterizado contra um disco de aço. E assim, utilizando lá a tabela 17.1 do Norton, a pressão máxima para esse material, a gente vai utilizar o 200 kPa e o coeficiente de atrito em óleo de 0.08. Então, lembrando que esse é um exercício de projeto, depende muito das suas escolhas feitas, tá? Então, como foi especificado esse limite externo na carcaça, né, o raio externo ele tem que ser o diâmetro da carcaça dividido por 2, menos aquela folga radial de 5 mm. Tá? Então fica o 125 dividido por 2, menos 5 mm vai ser 57,5 mm de raio externo. Como a gente está adotando teoria de desgaste uniforme, tá? E aí a relação ideal entre a teoria de desgaste uniforme define que o RI é 57,7% do RO, ou raiz quadrada de 1/3, tá? O RI então já fica definido em função daquele 57,5, fica definido em 33,198 milímetros. O torque ele pode ser calculado então, como já tinha dito lá anteriormente, em função da potência e da velocidade que a gente tem no nosso sistema. Então o torque é a potência dividida pela velocidade angular e vai dar 1000 kilonewtons aí. E agora a gente pode calcular um torque, a gente pode calcular a força de acionamento, lembrando que o nosso disco é um ângulo de 360 graus, né? Então não é uma pastilha de freio a disco, é um disco completo, característica muito usual para embreagens, né? Para discos geralmente a pastilha, né? Eu tenho um ângulo menor que 360, bem menor. E a força de acionamento, né? Considerando desgaste uniforme, vai ser através dessa fórmula aí, a 17.5A do Norton, né? Onde eu utilizo o RI vezes o θ vezes a pressão máxima, né? E a diferença entre o RO menos o RI. Tendo essa força de acionamento, a gente pode calcular o número de discos necessários em função da fórmula necessária para calcular o torque. A gente isola naquela fórmula 17.6 o número de discos, né? Ou de superfícies de atrito da teoria de desgaste uniforme, e aí a gente vai ficar com essa fórmula aí que calcula 29,66 discos, ou seja, é disco pra cacete. Lembrando que se o nosso número, né, que já deu quebrado e não é par, a gente vai ter que arredondar para 30. Né? Lembre-se da questão de que eu tenho que ter superfícies pares de atrito, né? Então tenho 30 superfícies de atrito efetivas. E desta forma, então, eu vou ter o sumário do resultado aqui, que é a pressão máxima do material escolhido, o coeficiente de atrito em óleo, o número de superfícies da teoria de desgaste uniforme, a força necessária para acionamento, o RI e o RO. Tá? Como é que eu poderia reduzir esse número elevado de superfícies aí? Eu poderia simplesmente trabalhar com coeficiente de atrito maior, né? Qual é a forma mais fácil de eu trabalhar com coeficiente de atrito maior? Bom, se eu tirar o óleo aí do meio, né, não trabalhar com ela molhada, provavelmente na hora esse coeficiente de atrito já vai dar um pulo lá para 0.2, 0.3 ou 4, tá? Principalmente considerando que o material da forração é material sinterizado, metal sinterizado, né? Só que tudo depende qual que é a minha ciclagem térmica. Eu vou utilizar essa embreagem o tempo todo? Ou é uma embreagem que eu utilizo de manhã cedo? Por exemplo, eu estou ligando minhas máquinas lá da minha produção, da linha contínua, e daí para acelerar o sistema eu utilizo minha máquina, a minha embreagem, por turnos, quando eu ligo minha máquina principal. Pô, se for nessa condição, talvez eu possa trabalhar numa condição melhor e tirar o óleo, né?
porque a ciclagem dela é muito pequena. Agora, se ela é uma máquina, uma embreagem que eu tenho que acionar o tempo todo, opa, pera lá, eu tenho que remover calor do meu sistema. Então, talvez eu não possa fazer essa questão de transformar simplesmente o atrito para o seco. Talvez eu tenha que dar um jeito, né, de tentar achar outra solução para essa questão do limite do raio externo, né? Porque o raio externo aí é o maior limitador com relação à capacidade de torque do meu sistema, né? Então, se eu tivesse um raio externo maior, com certeza eu conseguiria reduzir o número de discos necessários. Uma coisa para chamar atenção é que o raio interno é 33.2 e que ele tem que ser maior do que o raio mínimo daquele de saída do nosso diâmetro do eixo, tá? Porque senão a minha superfície de atrito estaria para dentro do eixo, né? Então, pensem aí como é que vocês poderiam mexer nisso aqui, né? Eu quero que vocês reflitam sobre essas questões para analisar a quantidade de discos efetivamente necessários. A quantidade de discos efetivamente necessárias ao sistema. Então, indo além do que o solucionário do Norton apresenta, vamos comparar as duas teorias de pressão uniforme e desgaste uniforme. Será que esses resultados são parecidos? Qual será a quantidade de superfícies que a gente vai obter? Então, pega lá a equação 17.1 e 17.3 do Norton, que são referentes à teoria de pressão uniforme, e vamos aplicar aqui para calcular a força e o número de superfícies de atrito. Veja que dá um número bem significativamente menor em relação ao que foi calculado através de desgaste uniforme, né? Então, isso é importante, mas lembrem-se aqui que a gente está usando o RI, que é aquele RI que é 57,7% do RO. Essa mesma condição não é premissa para pressão uniforme, tá bom? Então é importante vocês lembrarem disso quando vocês estiverem fazendo. Em teoria, a gente poderia utilizar um RI menor. Nesse caso, o que eu fiz? Para mostrar para vocês a diferença entre as duas teorias, eu vou plotar a força, né, e o número de superfícies, o cálculo da força e o número de superfícies em função do RI. Então, vou variar o RI até virar o RO, ou seja, quase nada de superfície de atrito, tá? Então, vou variar o RI de 12,5 até o RO. E a força de acionamento, né, eu vou deixar ela em função do RI, né, então criei duas funções aí em função do RI, tanto para desgaste uniforme quanto para pressão uniforme, é só olhar a diferença dos índices. E a mesma coisa eu fiz para o número de superfícies, tanto para desgaste uniforme quanto para pressão uniforme, tá? Fazendo essa variação e colocando na forma de gráfico, veja que a força de acionamento, né, da pressão uniforme ela vai caindo, mas ela é muito maior no início, né? E desgaste uniforme ela é inicialmente maior, mas ela chega, né, sobe e depois desce até chegar no RO. Então, quanto menor a diferença entre o RI e o RO é 57,5, né? Então, quanto menor essa diferença, menor a diferença entre a força de acionamento necessária, tá? Veja que aqui a gente está utilizando o RI em função do RO, né? E variando ele, esse aqui seria aquela linha calculada do RI para esse problema, tá? Então aqui que está a diferença entre elas. Já o número de superfícies é o contrário, né? Então, quanto menor a diferença entre o RI e o RO, mais superfícies de atrito eu preciso ter, né? Então, vou ter que precisar, né, eu necessito de mais superfícies para conseguir transmitir aquele torque. Então, eu tenho que aumentar o número de discos, né? E quanto menor o RI, né, de PU, eu ganho superfície, né? Eu reduzo o número de superfícies, né? Vendo que aqui está 17,
né, se eu utilizar um raio de 12,5. E no caso do RI, na verdade, do desgaste uniforme, quanto menor o meu RI, né, ele chega aqui nesse ponto ótimo e aqui eu não estou ganhando superfícies, né, eu estou aumentando o número de superfícies novamente. Então é só uma relação aí, por isso que a gente usa no RI em função do RO para desgaste uniforme, porque a gente tem esse vale aqui onde é o menor ponto da curva, ok? Nossas referências. Lembrando que aqui o conteúdo é do professor, o conhecimento vocês levem dentro da sua cabeça, veja, assista de novo esse vídeo, não tem problema nenhum, pode assistir quantas vezes quiser durante o período da disciplina. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se tiver dúvidas, posta lá no sistema de ensino para que a gente possa tentar tirar as mesmas.